Estamos de volta para tratar do direito da pessoa idosa. Aqui é o local onde a gente vai discutir matérias envolvendo o direito da pessoa com 60 a mais, aquilo que a gente tem que observar em relação à dignidade humana, a condição da pessoa idosa. E nós já falamos, nós estamos vivendo mais no Brasil, mas nós temos que viver mais e melhor. E por isso, aqui no Brasil, algo preocupante é que nós estamos envelhecendo a nossa população de forma acelerada, sem que com isso a gente dê ainda o amparo, primeiro, para que as pessoas envelheçam com garantias e segurança para ter uma vida digna. Então, a gente traz aqui hoje uma questão que a gente deve sempre pensar. O que margeia, o que garante exatamente a condição de dignidade de uma boa vida para uma pessoa com 60 a mais? Quais são essas legislações, como nós já falamos, Constituição, Estatuto, mas, além disso, o que também nós podemos pensar como questões que norteiam essa relação social, isso que traz algum conforto, alguma garantia para a pessoa com 60 a mais? No direito, nós tratamos isso com uma terminologia chamada princípios. Então, quais são os princípios, que são norteadores, dos direitos que envolvem a dignidade humana, a condição da pessoa idosa? Que princípios são esses? Ou seja, além da legislação que está prevista, além das questões culturais, sociais, que nós temos noções básicas, tanto de família, de educação, mas quais são os princípios que norteiam quando um juiz, quando alguém que aplica a lei, precisa pensar a respeito da condição da pessoa idosa? Então, são os princípios norteadores do direito dos idosos. O primeiro princípio que nós temos que lembrar é o princípio da dignidade da pessoa idosa. Ou seja, não adianta nós vivermos num país em que a gente envelheça, em que nós tenhamos mais condições de ter uma vida longeva, em que nós possamos chegar aos 80, 90, até com alguma saúde, mas, ao mesmo tempo, não ter a garantia de ter a dignidade desse momento, a dignidade da pessoa idosa. E o que traz a dignidade, principalmente para as pessoas idosas? É a sua maneira de viver e de participar ativamente da vida civil, da vida social. Ela tem que poder se manifestar. Então a gente tem que ter muito cuidado em termos de dignidade humana quando a gente trata exatamente da capacidade de manifestação da pessoa idosa. Nós temos que respeitar muito a condição, no que diz respeito à sexualidade, às opiniões, à religiosidade, às vontades, aos hobbies, aos interesses da pessoa idosa, a sua manifestação, inclusive, no que diz respeito aos relacionamentos, ao interesse com a questão financeira, de patrimônio. Nós sabemos, e já podemos aqui antecipar algo que nós vamos falar mais adiante, que no Brasil existe a possibilidade de interdição, a chamada curatela de uma pessoa que começa a ter uma certa dificuldade de gerir as suas próprias vontades, seu patrimônio, as suas relações. Isso pode ser e deve ser um caso extremo de proteção da dignidade humana. Se ela realmente não tem mais condições de se manifestar e se defender, alguém tem que curatelar essa situação. Mas a gente deve lembrar, antes da curatela, que o que nós precisamos antes preservar é a manifestação de vontade dessa pessoa. Ela tem que ter o máximo possível de extensão e de preservação da sua manifestação de vontade, porque a manifestação de vontade, como nós falamos, está ligada diretamente à dignidade humana. Você tirar de uma pessoa idosa a sua condição de gerir a sua própria vida é tirar dela a sua própria condição de existência, a sua dignidade humana. Por isso a importância dessa condição.
o princípio da dignidade da pessoa humana, da pessoa idosa, ela deve ser prioridade sempre numa condição de avaliação da participação dessa pessoa e da autonomia dela para tratar das suas próprias escolhas de vida. Outra questão também importante, e que é um princípio que deve ser levado em consideração quando se trata da pessoa idosa, é o princípio da solidariedade social. Ou seja, é o acolhimento da pessoa idosa, da situação de risco social. Nós temos que lembrar que a pessoa idosa, ela começa a avançar para um período de maior vulnerabilidade. Ela não tem as mesmas condições, mesma força para se defender, para se manifestar, para buscar espaço, para buscar até a sua subsistência. Por isso, a solidariedade humana, ela, nessa condição, junto com a dignidade humana, a solidariedade social, melhor dizendo, ela tem que estar na frente de qualquer situação de avaliação da condição da pessoa idosa. Por que isso? A condição de solidariedade social, ela traz para nós uma percepção da necessidade de nós vivermos numa sociedade mais justa, mais equânime, de uma forma que a gente possa dar sustentação para que uma pessoa com 60 a mais viva com tranquilidade e viva esse momento de forma plena, de uma forma salutar. Envelhecer não é um castigo. Pelo contrário, a gente até brinca dizendo que o melhor conceito da pessoa idosa é um jovem que deu certo. Ou seja, envelhecer traz também muitas vantagens, traz um momento na vida em que a pessoa tem maior serenidade para tratar das coisas, tem maior experiência, sabe dar valor para pequenas coisas que são de forma, às vezes, negligenciada na juventude, mas ela sabe o valor de uma amizade, de uma interação social, de um convívio familiar. Tudo isso é muito importante. E a gente vê que a solidariedade social, ela é um requisito básico para que a gente tenha uma sociedade equilibrada. Então, a solidariedade social, ela está descrita tanto no Estatuto, que prevê, o Estatuto do Idoso prevê que é obrigação da família, da sociedade, da comunidade e do Estado dar assistência à pessoa idosa. E está no artigo também da Constituição Federal 230, que a pessoa idosa deve ter a assistência da família, da sociedade e do Estado. Ou seja, nós temos duas legislações que são básicas para a pessoa idosa tratando dessa questão. Ou seja, a solidariedade social, a solidariedade de tratarmos os idosos que viveram mais, caminharam na nossa frente, construíram uma sociedade, deve ser observada, tanto por uma questão de essência social, de solidariedade, como uma previsão legal. Além disso, e encerrando os princípios básicos, e que é muito importante, é o princípio da manutenção dos vínculos familiares. Tudo que diz respeito ao idoso, em termos de assistência, é bom lembrar que devemos dar prioridade para que seja tudo feito no âmbito familiar. A manutenção dos vínculos familiares com a pessoa idosa, ela é básica para a saúde mental, para a saúde física, inclusive. Nós só devemos tirar o idoso do ambiente familiar se realmente nós não tivermos essa alternativa. Então, às vezes, pode até ser que um ambiente familiar tenha algum tipo de anomalia, uma distorção, em que o afastamento possa ser até melhor e salutar. Mas lembre-se que isso é uma exceção e não a regra. Manter o idoso com contato familiar, na manutenção dos vínculos familiares, culturais, históricos, é aquele idoso que tem a possibilidade de estar convivendo com seus familiares, de ter o mesmo tipo de cultura, alimentação, tipos de prazeres como entretenimento, algum tipo de até torcer para um time de futebol, a cultura religiosa, alguns tipos de música.
tudo isso faz parte de um contexto, faz parte de vínculos familiares que traz para o idoso uma condição muito melhor de não adoecer, de ter maior tranquilidade. Todo esse vínculo familiar, essa amorosidade que pode ser emprestada nesse ambiente para a pessoa com 60 a mais, faz toda a diferença. Por isso que não é só uma recomendação de âmbito social ou até médico e de recomendações também de assistência. Ele é algo de princípio, em que dentro de qualquer decisão que a gente deva tomar no ambiente jurídico, quer tanto de um advogado que vai fazer um pleito, Ministério Público que vai defender, ou um juiz que vai julgar uma ação envolvendo a pessoa idosa, podem ter certeza, um dos princípios mais importantes é o princípio da manutenção do vínculo familiar. Nós devemos romper esse vínculo só se nós não tivermos outra alternativa. Então, hoje a gente gostaria de lembro aqui então quais são os princípios. Nós tratamos dos princípios da dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade social e o princípio da manutenção dos vínculos familiares. Vínculos esses que nós devemos manter por princípios que devem, junto com a legislação e todo o arcabouço jurídico que traz em defesa da pessoa idosa, nortear nossas decisões para que elas sejam as mais acertadas e sempre protejam a pessoa que está numa fase de vulnerabilidade, que precisa dessa solidariedade social para viver bem. Deixa aqui o seu recado, deixa aqui a sua manifestação. Gostaria muito de ouvi-los. Há algumas opiniões também a respeito de temas que nós podemos desdobrar. Meu nome é Mauro Freitas, nós estamos aqui para fazer um debate aberto, muito acessível, para que as pessoas entendam os direitos das pessoas idosas, as pessoas que já estão com 60 a mais, as pessoas que lidam com as pessoas com 60 a mais, os cuidadores de idosos, os familiares. Tudo isso é importante para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e em que o idoso possa participar de forma plena, utilizando o máximo possível dessa fase da vida de forma positiva. Um abraço e até uma próxima oportunidade.